Salmo 72, que a paz de Jesus, o shalom de Deus, encha o nosso coração. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue aos aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe dei o ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e os bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam os teus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele, que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. Salmo 72 é a conclusão do segundo livro dos Salmos. Dentro dos Salmos nós temos 5 livros, divisões bem claras. E este salmo é atribuído a Salomão, alguns acreditam que possa ser para Salomão, no sentido de uma oração pelo rei. Este salmo, ele mostra as qualidades de um bom governante, de um bom rei. Nesse tempo que estamos, nesse ano de eleições tão importantes e significativas para a nação inteira, como é bom olhar para esse salmo e pedir a Deus: Deus, levante governantes, não perfeitos, amados, não sem algumas coisas que a gente acaba discordando, mas podemos orar para que Deus levante no Brasil os homens que tenham mais temor de Deus, que tenham mais seriedade quando falam do nome do Senhor e de leis que a Bíblia é claramente, explicitamente contrária. Que Deus levante em nossa nação governantes que possam representar o melhor possível o propósito de Deus, a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. Mas o Salmo 72 nos fala então das qualidades de um rei, e quando ele descreve estas qualificações, estes atributos, ele, em vários momentos, a gente percebe que ele aponta para o rei Jesus, para o Messias, como muitos salmos. São salmos que chamamos de messiânicos, porque ainda que o autor fale um pouco dele, do contexto, ele fala sobre Jesus, ele fala profeticamente acerca da vinda de um rei perfeito, de um rei eterno, de um rei soberano sobre todas as coisas. Então é desse rei que nós queremos falar, do rei Jesus. O Salmo 72 primeiro mostra que o nosso rei é um rei que reina com justiça, equidade. O versículo 1 diz: concede ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Jesus, o nosso Deus, ele é justo,
uma justiça perfeita, plena, que só Ele tem, uma justiça que é fruto de equidade, não de uma habilidade como nós muitas vezes temos de discernir o certo e errado, mas é uma justiça perfeita, plena, só em Cristo há essa justiça perfeita. Ele é justo, Ele reina com justiça, e esse atributo de Jesus, os reis, os governantes, e todos nós deveríamos admirar, honrar e imitar. Queremos ser semelhantes a Jesus? Sejamos justos, tratemos com justiça as pessoas, os relacionamentos. Em tudo que nós fizermos, devemos agir com retidão. Segundo lugar, o Rei Jesus e o exemplo que Ele é para os reis da terra, Ele é um rei que estabelece paz. Versículo 3 diz isso: os montes trarão paz ao povo, as colinas trarão com justiça. Quando a justiça do Senhor reina na nossa vida, certamente a paz do Senhor vai ser derramada sobre nós. Esta paz de ter um coração que consegue descansar, confiar. Esta paz que aquieta o coração das coisas que tentam nos agitar, nos preocupar. Quantas vezes vivemos ou preocupados com o passado, ou preocupados com o futuro, e isso nos impede de viver o presente de maneira plena e em paz. A Bíblia tem tantas promessas, amado. Experimente-as, busque-as, são possíveis e devem ser buscadas. A Bíblia diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Jesus, um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Andar com Jesus é ter a possibilidade de experimentar a paz que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente e a nossa alma. Eu digo possibilidade porque eu posso ser de Jesus, estar indo para o céu, mas não desfrutar desta paz, porque eu estou agitado, preocupado com muitas coisas, como Marta, aquela amiga de Jesus, que Jesus foi à casa dela, estava na casa dela, e ela o conhecia, mas ele diz: Marta, Marta, você anda preocupado com muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Temos paz quando nós nos submetemos, nos rendemos a Jesus, descansamos no cuidado dele. O Rei Jesus, do Salmo 72, ele é o príncipe da paz, e ele quer ensinar os nossos governantes também a terem paz e a promoverem a paz, e não dividir o país, e não colocar um contra o outro, para poder se beneficiar disso. Como precisamos de governantes que executem com paz o mandato que Deus tem dado a eles. Em terceiro lugar, o Rei perfeito, nosso Senhor Jesus, que é exemplo para os governantes e para nós, ele é um Rei que tem compaixão, que se compadece dos aflitos, dos que sofrem. Versículo 4, que o Rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Por que há tantas pessoas sofrendo, pessoas às vezes na miséria, pessoas às vezes desesperadas com tão pouco? Porque existe muita opressão. Existem pessoas que se valem da injustiça para prosperar, que não dividem, que não se compadecem, que são indiferentes ao sofrimento alheio. O nosso Senhor Jesus, ele se compadece dos que sofrem. Ele se compadece dos que sofrem na alma, dos que sofrem necessidades. Ele cuida dos pássaros e muito mais dos seus filhos, e ele nos usa para a gente socorrer pessoas. Nós não vamos socorrer a todos, cada um de nós, Deus vai nos dar pessoas que nós vamos poder estender as mãos, mas não podemos fechar o coração para ajudar o aflito, o que sofre perto de nós, porque o nosso Rei Jesus, ele se compadece de nós, e nós, se somos seguidores de Jesus, precisamos nos compadecer dos que estão sofrendo, aflitos. Sabe qual foi um dos pecados de Sodoma? Em Ezequiel 14 diz: eles não cuidavam dos pobres. Próspera tranquilidade, eles tinham fartura de pão, eles tinham soberba. Às vezes nos lembramos de Sodoma e Gomorra
apenas sobre o caso da imoralidade, que realmente era o que fez com que se agravasse a perversão daquelas 2 cidades, mas não se preocupar com os que sofrem é pecado. E às vezes nós só pensamos em nós, no que nós precisamos, no que nós não temos, e esquecemos que há pessoas perto da gente que não tem nada ou tem muito menos, e nós deveríamos exercitar a piedade, socorrendo e abençoando. E aí o Salmo 72 nos diz que o rei, o nosso rei, e Salomão também deveria ser alguém que se compadece dos que sofrem, que se preocupa mais com a igualdade, não a igualdade perfeita pregada por alguns sistemas ideológicos, mas uma generosidade, uma capacidade de não viver uma vida egoísta, pensando só em nós mesmos, dividir. Jesus nos ensina isso o tempo todo. Em quarto lugar, o Rei perfeito Jesus é o Deus que nos dá toda a provisão. Versículos 5 e 6 diz que Ele permanecerá enquanto existir o sol. O versículo 6 diz: será Ele como chuva que desce sobre a campina ceifada. É interessante a comparação que o salmista coloca do sol, da chuva, como esses símbolos do cuidado de Deus. O rei deve ser assim, alguém que promova provisão. Jesus faz isso por nós todos os dias. Nesta manhã, Ele tem nos dado sol. Em algumas regiões do Brasil está chovendo, e como nós precisamos da chuva e do sol, Jesus nos dá toda a provisão. Tudo o que você necessita já está nas mãos dEle. Ele tem tudo, no seu tempo, do seu modo. Ele é o Deus de toda a provisão, e nós precisamos confiar nisso, e sermos para outros também pessoas que tragam essas provisões que os outros precisam. Em quinto lugar, o nosso rei é o rei que domina sobre todas as coisas. O versículo 8 diz: domine ele mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Tem a ver com a autoridade, o domínio. Todo o domínio de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Isso deve nos gerar descanso, a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. É muito fácil a gente falar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, quando não somos nós que estamos na história. Quando nós estamos dentro da história, a gente pode até repetir isso, a gente sabe disso, mas a nossa mente parece que ela tem uma sensação de que nós estamos mentindo, porque nós não conseguimos enxergar que aquilo que nós estamos passando, aquilo que Deus está permitindo vir à tona, está sendo para nosso benefício, para que o nome do Senhor seja glorificado, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar na vontade de Deus. Ele domina sobre todas as coisas. Nesta hora, o Senhor está no controle de todo o planeta. Ainda que aconteçam calamidades, ainda que as questões climáticas estão apavorando as pessoas, ainda que a gente veja pela mídia acidentes dos mais variados e que nos assustam, Deus está no controle de todas as coisas. Naquela queda daquela ponte ontem, uma pessoa que foi livre, ela disse isso. Graças a Deus, ela disse, foi um grande milagre, por isso eu estou aqui. Que bom que alguém veicula isso na mídia. Não sei, talvez, pode ser que ela ache que o milagre é algo aleatório, algo assim, como se fosse uma coisa fruto do acaso. Nós sabemos que todo domínio, todo controle está nas mãos do nosso Deus. Eu me lembro quando Jesus estava com os apóstolos e uma torre caiu. Eles estavam construindo um grupo construindo uma torre, e a torre caiu, desabou e matou algumas pessoas. E vieram falar com Jesus sobre aquilo. E Jesus falou: não pensem vocês que aqueles que morreram naquela queda da torre eram mais pecadores do que os demais. E Jesus diz: se vocês todos não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Ou seja, ao invés de olhar as tragédias e as calamidades e julgar os que sofrem diretamente por causa dessas questões, e achar que nós podemos nos esconder por trás de um nome, de um rótulo chamado de cristão, evangélico, seja qual for, deveríamos olhar para as calamidades e admitir a nossa finitude, temer mais ao Senhor e nos arrepender das áreas da nossa vida que precisam de mudança, e nos santificar mais e temer mais ao Senhor e amá-lo mais, porque essa vida, ela tem fim, mas existe uma eternidade para aqueles que estão em Cristo.
Em sexto lugar, o rei do Salmo 72, ele ouve o clamor do aflito. O versículo 12 diz assim: porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e os aflitos que não tem quem os ajude. Ele se compadece dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Pessoa sensível àqueles que estão pedindo, clamando, e o nosso Deus é assim. Quando clamamos a Ele, Ele ouve nossa oração. Ele ouve a oração, o clamor. Não é que Deus vai fazer tudo que a gente pede, não é que Deus ele vai responder sempre no nosso tempo, mas Ele ouve as nossas orações, e Ele não quer apenas responder uma oração, Ele quer nos ensinar através das respostas, Ele quer nos ensinar a amá-lo acima das respostas, Ele quer nos ensinar a confiar nele, a ter prazer nele, a estar com Ele, não apenas para ter uma resposta, mas para se relacionar com Ele. O nosso Rei perfeito ouve o clamor. E em último lugar, o nosso Rei, Jesus, Ele é o único digno de ser adorado, glorificado. Versículo 18, o salmista diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o único que faz maravilhas. O único, Ele faz maravilhas. Você tem visto as maravilhas de Deus? Ore para ver mais, creia mais, se coloque nas mãos de Deus e diga: Deus, me usa como Tu queres, muda a maneira que o Senhor está me usando e me use mais. Mas sobretudo me aprove, transforme minha vida. Ele faz maravilhas. Aí o versículo 19 termina dizendo: bendito seja sempre, para sempre, o seu glorioso nome, e de sua glória se encha toda a terra. Ele é o único digno de ser adorado, por isso eu vou adorá-lo, eu vou glorificá-lo, e eu vou orar e vou cooperar para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Eu quero refletir a sua glória, testemunhar para as nações. Não foi isso que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Para que Ele nos dá o poder do Espírito Santo? Para que o Espírito Santo habita em nós? Ele nos ensina, Ele nos leva a Jesus e Ele nos leva às nações. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não é primeiro em Jerusalém, quem sabe depois um dia em outro lugar, é tanto é ao mesmo tempo. Nós estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, nós estamos numa cidade chamada Campos dos Goitacazes, nós estamos aqui todos os dias, há 7 anos, orando ao Senhor pela salvação do sertão nordestino, das tribos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, ou seja, dos povos não alcançados dentro do Brasil, etnias, orando pela salvação do Uruguai, uma nação com pouquíssimos evangélicos, orando pela Nicarágua, que o Senhor tenha misericórdia desse tempo difícil que essa nação está passando, orando, clamando em favor da salvação da Europa, em favor dos missionários. Por quê? Porque o nosso Rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós queremos que toda a terra conheça a sua glória, conheça o Evangelho do Reino de Deus, através do Senhor Jesus. Oramos pela salvação dos grupos religiosos que desconsideram Jesus, oramos pelos perdidos perto da gente, nós oramos porque Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos bons cidadãos do reino de Deus, concidadãos dos céus, que sejamos embaixadores do reino de Deus. Onde chegamos, o reino chegou, o governo de Deus está sobre nós, dentro de nós e através de nós. Vamos orar? Pai, obrigado porque nesta manhã de quarta-feira nós podemos ler o Salmo 72 e nos recordar que a Tua palavra nos ensina os princípios de um verdadeiro governante sobre a terra. Oramos pelos governantes do Brasil, oramos por esse ano de eleição, que o Senhor permita que os que temem o Senhor mais, os que têm maior respeito pelos valores do reino de Deus, o Senhor os levante para estar em posições estratégicas nessa nação. Sabemos que todos somos imperfeitos, limitados, sabemos que vivemos diante de um quadro onde o sistema é feito para facilitar a corrupção, e onde uma mídia manipula o tempo inteiro para desviar a nossa atenção de pessoas que, no mínimo, apontam para alguns valores mais coerentes com a palavra de Deus. Nós oramos pela Tua misericórdia sobre nós. A nossa confiança não está em um governante, está no Senhor, que fez os céus e a terra, mas que o Senhor levante governantes em
todas as esferas do governo nacional, para que o teu nome seja glorificado sobre o Brasil. Em nome de Jesus nós oramos para que, sobretudo, venha o teu reino, porque o reino dos céus é o único que é eterno e não é abalado, e já está em nós, que se manifeste entre nós, e que venha em plenitude no dia da vinda do Senhor Jesus. Venha, Rei Jesus, nós aguardamos a tua vinda, em teu nome nós adoramos e oramos nessa manhã. Amém, Jesus.